Bom dia, pessoal. Dando seguimento ao nosso projeto de educação continuada, eu trago para vocês hoje o perfil glicêmico. E aí, o perfil glicêmico é um grupo de exames realizado para detectar pré-diabetes, diabetes ou resistência à insulina e outras alterações relacionadas às células pancreáticas. Eu trago para vocês hoje a glicemia de jejum, a glicose pós-prandial, a curva glicêmica, a hemoglobina glicosilada e a insulina. Existem outros exames que podem detectar a alta da glicose, como fructosamina e outros, mas a gente não faz aqui, então a gente vai se ater a esses mesmo, tá? Vamos falar um pouquinho da molécula da glicose. A glicose, ela é um monossacarídeo simples, com fórmula molecular C6H12O6, é a principal fonte de energia do organismo, obtida através dos alimentos ricos em carboidratos. A glicose encontrada no nosso sangue, ela provém dos alimentos que ingerimos ricos em carboidratos, o próprio açúcar ou alimentos como amido, pães, massas, dentre outros. Então, quando nos alimentamos, o alimento passa do estômago para o intestino delgado. A molécula de glicose lá é absorvida e aí uma parte dessa glicose absorvida é convertida em glicogênio e é armazenada no fígado e nos músculos, e a outra parte vai para fornecer energia às nossas células. É nesse momento que entra em ação o hormônio denominado insulina. Então, quando nos alimentamos, a insulina está lá para avisar as células que a glicose está disponível na corrente sanguínea. E aí é como se ela funcionasse como um gatilho para as células, e as células a glicose entra na célula através de uma proteína transportadora. Porque como a glicose é uma molécula polar, ela não consegue ser difundida pela membrana. Aí, então, desse modo, a gente pode dizer que a principal função da insulina é controlar os níveis de glicose presentes no nosso sangue. Aí temos o glucagon, que faz a função antagônica à insulina. Quando a gente necessita de glicose, o glucagon vai lá e pega aquela glicose que foi armazenada, né, no fígado e nos músculos e traz para a corrente sanguínea. E aí, entendido um pouquinho sobre a molécula da glicose, a gente vai falar um pouquinho da diabetes, que é uma das principais patologias, né, que a alta da glicose, a disfunção da glicose pode causar. Somos, segundo a OMS, 13 milhões de brasileiros com problemas de diabetes. É uma síndrome metabólica caracterizada pelo excesso de glicose no sangue e na urina. Aí a gente tem a diabetes tipo 1, que é de origem autoimune, onde as células beta do pâncreas são atacadas. Essas células são responsáveis por sintetizar e secretar a insulina. E aí, na diabetes tipo 1, ela causa deficiência ou ausência nessa produção de insulina. A diabetes tipo 2 é decorrente da incapacidade do organismo utilizar de maneira eficiente a insulina. Temos a insulina, mas a gente não consegue utilizar na diabetes tipo 2. E temos a diabetes gestacional também, que ela é semelhante à diabetes tipo 2, e a resistência à insulina é causada pela disfunção nos hormônios da gestação. Os principais sintomas da diabetes são poliúria, que é o excesso de urina, polidipsia, que é o excesso de sede, polifagia, que é o excesso de fome, e visão turva. Então, agora vamos falar dos exames, né, do perfil. Vamos começar pela glicemia de jejum, que é um exame realizado para medir o nível de glicose na circulação sanguínea. Ele requer jejum de 8 horas. O valor de referência dele é de 70 a 99. Sendo até 125, o indivíduo ele é considerado pré-diabético, onde muitas vezes a dieta se torna eficiente. Mas a partir de 126, com a ajuda de outros exames complementares repetidos mais de uma vez, o indivíduo já pode ser considerado diabético. A amostra é o soro, plasma fluoretado, urina e LCR,
fazemos esses testes aqui. O tempo de processamento é de 10 minutos, não se aplica diluição e tem os interferentes, que pode ser hemólise, lipemias intensas, níveis alterados de bilirrubina e alguns medicamentos, como hipoglicemiantes, por exemplo. O uso do álcool também pode alterar. Daí vem a glicose pós-prandial, realizado 1 ou 2 horas após a ingestão de alimentos contendo carboidratos, com a finalidade de avaliar os níveis de glicose na circulação. Quando nos alimentamos, é natural que haja uma alta de insulina no organismo. E aí, depois de mais ou menos 1 ou 2 horas, é natural que a glicose chegue a um nível que é aceitável, o valor de referência até 140. A amostra é plasma fluoretado, diluição não se aplica, os interferentes são os mesmos da glicemia jejum, né? Hemólise, lipemias intensas, os níveis alterados de bilirrubina e hipoglicemiantes também, dentre outros medicamentos, mas o principal deles são os hipoglicemiantes. O tempo de processamento é de 10 minutos. Temos a curva glicêmica, que é realizado para avaliar a tolerância do organismo à glicose. Consiste na análise da concentração de glicose no sangue em jejum e após a ingestão de destrozol. As gramas de destrozol, bem como a quantidade de amostras coletadas, ficam a critério do médico solicitante, sendo comumente realizado após 75 gramas de destrozol. O jejum é de 8 horas. O valor de referência da jejum continua de 70 a 99, né? Mas aí depois da ingesta do destrozol, o valor de referência fica em torno de 140. A amostra é plasma fluoretado, não se aplica a diluição, os mesmos interferentes da glicemia jejum e o tempo de processamento é de 10 minutos. A hemoglobina glicada, originada com base em reações entre a hemoglobina A e alguns açúcares redutores, como a glicose, essa reação é do tipo não enzimática e permanente. Esse exame é realizado para evidenciar a concentração média de glicose no sangue durante o período de 120 dias. Uma curiosidade sobre a hemoglobina glicada é que ela é comumente denominada glicose hilada. Esse termo é errado, porque o processo de glicação não envolve enzima, tornando uma ligação permanente. No caso da glicosilação, é um processo enzimático. Acontece o que no processo enzimático? É uma ligação instável. E aí, como o tempo de meia-vida do eritrócito é de 120 dias, a glicose se ligando a ela, fica possível medir o tempo de concentração média por esse período de tempo de 120 dias, porque a ligação é estável. No caso de glicosilação não seria possível, porque seria uma ligação que iria se dissipar. Ela não necessita jejum, o valor de referência é até 5,6, sendo aceitável de 5,7 até 6,4. Mas nesses casos o indivíduo já é considerado pré-diabético, tem que atentar à dieta e fazer acompanhamento. A amostra de sangue é em sangue total, contendo DTA, diluição não se aplica, os interferentes são hemoglobinas variantes. O que seriam hemoglobinas variantes? É uma pessoa portadora de anemia falciforme, por exemplo. Ela tem uma hemoglobina diferenciada. Então não seria possível essa junção da hemoglobina A com a glicose. Anemias ferroprivas também é um interferente. Elevação de triglicerídeos e uso de alguns medicamentos, como vitamina C e E. O tempo de processamento é de 10 minutos. Agora vamos falar um pouquinho da insulina. Realizado para medir os níveis de insulina no sangue, auxiliando no diagnóstico de insulinomas, que são tumores endócrinos, hipoglicemia recorrente e monitorar a produção de insulina em diabetes. O jejum é de 8 horas, o valor de referência fica entre 3 a 25 UI por ml, a amostra é soro, diluição não se aplica, os interferentes são hemólise, icterícias, lipemias e uso de medicamentos hipoglicemiantes também. O tempo de processamento é em torno de 20 minutos. Aí, para finalizar, eu trouxe 2 casos clínicos para vocês. Vou tentar ser sucinta. O caso clínico 1, CAS, do sexo masculino, tem 14 anos. Uma observação que eu esqueci de falar é que na diabetes tipo 1,
geralmente ela é diagnosticada na infância ou na adolescência. Aí, no caso dessa pessoa, sexo masculino, 14 anos, vem apresentando há cerca de 3 meses um quadro de poliúria, polidipsia e perda de peso. A mãe agendou uma consulta na unidade básica de saúde, onde foram solicitados os exames de teste oral de tolerância à glicose e hemoglobina glicada, com resultados em torno de 200 mg por decilitro e 12%, respectivamente. O paciente, nesse caso, ele foi diagnosticado por diabetes mellitus tipo 1. Tá? E aqui é um caso clínico 2, que podia ser facilmente também confundido com diabetes tipo 1. É um paciente de sexo feminino, aos 10 anos de idade, com quadros recorrentes de convulsões. Há 6 meses havia sido diagnosticado com epilepsia. No último episódio convulsivo foi evidenciado hipoglicemia de 33 mg por decilitro, com melhora após infusão de glicose. Os exames de amostra clínica do paciente, glicemia plasmática de 35, mostraram elevação inapropriada dos níveis de insulina. A tomografia de abdômen mostrou 2 lesões somente visualizadas em fase arterial. Uma na cabeça do pâncreas, medindo 1 centímetro, e outra na cauda, medindo 0,9 centímetros. O paciente foi submetido à cirurgia para a retirada das lesões, sendo o resultado de histopatológico compatível com tumor neuroendócrino. Após o procedimento cirúrgico, não foram evidenciados novos episódios de hipoglicemia, assim como não apresentou hiperglicemia, possibilitando o paciente a uma dieta adequada para a idade. Não foi demonstrada intolerância à glicose. No caso, era simplesmente um tumor. E aí estava alterando os níveis de glicose e insulina, tá?